A paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para buscar ao Senhor e a sua palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre a luta contra o diabo e seus demônios. Olha, essa luta é intensa, mas no Senhor nós temos a vitória. Em Efésios 6, 11 e 12, o texto fala exatamente sobre essa luta. Então nós vamos lê-lo e vamos estudá-lo. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o texto ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que significa isso? Que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra seres espirituais do mal. Então, os nossos inimigos é Satanás, o diabo, que era um anjo muito bonito, que era responsável pela adoração, mas que se rebelou contra Deus e caiu. E ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. Então, Satanás, o diabo e esses muitos demônios, não é? Eles têm a mesma intenção, que é o quê? Eles se rebelam contra Deus e contra toda a criação. Então, eles são nossos inimigos, porque nós somos objeto de amor, né? Nós somos a criação de Deus e somos amados por Deus. E eles, então, por conta disso, travam uma luta contra nós. Eles querem o nosso mal. E aqui a Bíblia é clara que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra esses demônios, né? Satanás e os seus demônios, o seu exército. Mas você pode pensar, puxa vida, mas eu luto tanto contra, às vezes, o seu cônjuge que está numa guerra contra você, ou o seu patrão, ou um colega de trabalho, ou um vizinho, ou um ex-amigo que agora se tornou um inimigo, e você olha para aquela pessoa e é difícil achar que aquela pessoa não é o seu inimigo. Não é a pessoa com que você vai ter que lutar contra. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando diz que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra as coisas que estão por detrás dessas pessoas, os seres espirituais. Digamos assim, Satanás e os seus demônios fazem dessas pessoas marionetes. Então, Satanás as usa contra você. Como então agir com essas pessoas que aparentemente parecem ser seus inimigos? Lá em Mateus 5, 44, 45, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre o que ele espera de nós em reação a essas pessoas. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir a chuva sobre justos e injustos. E aqui Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque amar os amigos qualquer pessoa faz, mas amar os inimigos só aquele que é filho de Deus. Porque Deus, como diz aqui, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos. E assim como Deus traz benefícios para o bom e para o mal, nós que somos filhos de Deus temos que agir da mesma forma que Deus agiria, né? Que Deus age. Ou seja, Jesus espera que nós amemos os nossos inimigos. Mas você deve estar pensando no seu inimigo e fala assim, mas é quase impossível que isso aconteça. Aqui, na verdade, quando fala sobre amor, é mais uma atitude do que um sentimento, porque o sentimento vem em consequência das atitudes de amor. Então, responda ao mal com o bem. Porque se você responde o bem com o bem, qualquer um faz. Mas responder o mal com o bem, só os que são filhos de Deus. E nós também devemos orar por essas pessoas. Porque quando nós oramos por aqueles que nos parecem os nossos inimigos, nós estamos então sendo agentes de transformação na vida dessas pessoas. Nós acionamos a Deus para que Ele age e transforme essas pessoas.
Você sabe que muitas vezes a gente ora para que o Senhor nos use como instrumento de restauração na vida de pessoas. E quando alguém se aproxima de nós e se torna um desses inimigos, né, que a gente pensa, né, que são os nossos inimigos, Deus quer, na verdade, nos usar para que nós transformemos a vida dessa pessoa. Porque nós vamos orar por elas e vamos agir em amor para quebrar aquele gelo e para quebrar o mal em suas vidas. Né? A gente ora tanto, Senhor, nos usa, nos usa. E quando Deus quer nos usar na vida do cônjuge, na vida de um parente, na vida de um amigo próximo, a gente não quer saber, não é? Quer se livrar daquele mal-estar, daquela perseguição. Então vamos, de fato, pedir a Deus para nos transformar em agentes do bem, agentes de transformação. E quando isso acontecer nas nossas vidas, não vamos fugir, tá bom? Encare os desafios de Deus na sua vida. Mas é uma coisa impressionante. Quando a gente tem uma pessoa lutando contra nós, o que fica nas nossas mentes, assim, pairando, é um sentimento de vingança. A gente quer retribuir. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente não deve retribuir. A gente deve entregar aquela pessoa e aquela situação nas mãos do Senhor e deixar Deus agir. Lá em Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Meu querido, Deus é longânimo, mas Ele não tem o culpado por inocente. Então, essa pessoa que está contra você, o que você tem que fazer? Não se vingue, entregue para Deus e Deus entrará. Aqui, como diz aqui, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, entregue a Deus, a ira de Deus. Deus vai julgar aquela pessoa, porque está escrito: a mim me pertence a vingança é do Senhor. E Ele se vinga com aquele que não se arrepende e se levanta contra os seus filhos. Por isso, entregue nas mãos do Senhor. Principalmente as mulheres que estão me ouvindo, às vezes têm maridos que são muito ruins, ou que são muito injustos, que tratam mal as suas esposas. Se você é uma esposa que não está sendo bem tratada pelo seu marido, eu vou te dar uma dica. Entrega ele na mão do Senhor. E haja com o bem, feche as brechas, porque você vai ver como Deus vai transformar a vida dele. E se ele não aceitar a transformação, cair nas mãos do Senhor não é fácil não, porque Deus julga a todos. Amém? E em segundo lugar, eu quero dizer então que a luta, não sendo contra pessoas, é contra quem? Contra o diabo e os seus demônios. Né? A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Ou seja, como você vai se sujeitar a Deus? Da forma que eu te falei, entregando para Deus as suas causas, né? Se sujeite a Deus, faça aquilo que Deus espera de você e resista ao diabo. E resistir ao diabo não é simplesmente parar e deixar fazer uma resistência passiva, não. É como se fosse uma luta, um wrestling, né? Luta corpórea. Você vai contra o diabo, né? E essa é a obra de resistência, uma obra não defensiva, mas ofensiva. Vá contra ele, através da palavra, declare a palavra, ore, jejue, que as artimanhas dele, aqui, as ciladas que ele engendrou contra você, não vai prosperar, porque Deus te protege, Deus é com você. Amém? Fecha as brechas. Se você está cometendo algum pecado, se você está abrindo brechas em alguma área da sua vida, peça perdão a Deus e feche as brechas, né? Para que Ele não tenha autoridade sobre a sua vida. E contra os demônios, aqui fala sobre uma organização de demônios, né? Fala contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta é na esfera espiritual e é contra um exército demoníaco organizado. Porque no céu, imagina, Deus é extremamente organizado. E os anjos, né, tinham lá toda a sua organização, a cadeia de autoridade. E quando 1/3 dos anjos cai com Satanás, toda essa organização já está pronta. E aqui
A palavra fala sobre essa organização. Principados fala de demônios que atuam em território, dominadores do mundo tenebroso, fala sobre espíritos que engendram violência, forças espirituais do mal, são demônios que atuam na vida de pessoas, de famílias. Então, todo esse exército organizado, ele atua contra você. E você pode estar pensando, puxa vida, então é muito ruim, porque é um poder muito tremendo contra mim. Mas a palavra também nos garante que o poder que está em você, que é o poder da presença de Deus através do seu Espírito, é muito maior do que o que está no mundo. Porque através do poder do Espírito, todas as coisas foram criadas e Deus guarda a sua vida. E Ele te dá discernimento e estratégia para vencer toda essa organização contrária à sua vida. Amém? Deus é por você. Se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Esse exército, ele não tem maior poder do que o nosso Deus que está do nosso lado e em nós, nos guardando. Então eu quero terminar essa palavra fazendo um resumo daquilo que eu falei. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra seres espirituais do mal que se organizam contra você. Então busque a Deus, peça discernimento, que em Deus você terá a vitória em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te fortaleça e te traga um espírito de revelação para você vencer essa guerra. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para que você saiba de todas as mensagens que são publicadas e dá um like aí também, para que o meu canal possa crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo no seu coração, eu te amo, Deus te abençoe.